Bom, nós vamos dar agora início à última atividade do dia, que é o curso do professor Dr. Wilson Engelmann, professor aqui da pós-graduação em Direito e Mestrado, doutorado da Unicinos, é membro da Renanossoma também, é parceiro na pesquisa de nanotecnologias aplicadas aos alimentos e biocombustíveis, e o curso dele é sobre a nanotecnologia no meio ambiente do trabalho, o princípio da precaução como espaço transdisciplinar para equacionar os riscos com a saúde e segurança do trabalhador, que, na verdade, é o grande mote da Renanossoma, né? O grande mote da Renanossoma é para a nanotecnologia, para que a gente possa realmente, não só divulgar, mas resguardar a questão da segurança do consumidor e principalmente do trabalhador, porque é ele que está ali primeiro a trabalhar com o material. Nós já estamos num outro patamar. Então, vou passar a palavra ao professor Wilson, 40 minutos. Dá? Pronto. Bom, boa tarde. Obrigado pela gentil apresentação da professora Tânia. Esse trabalho aqui ele faz parte de um projeto que eu já mostro. Bom, mostro depois em seguida. Como a Tânia disse, eu sou professor do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, do mestrado e doutorado, e lá eu desenvolvo alguns projetos de pesquisa tentando vincular o direito com as nanotecnologias. O primeiro projeto que eu listo ali é um projeto que é financiado pela Unicinos, então é o projeto que me dá as horas de pesquisa na universidade. E aí é uma pesquisa bem focada no direito, porque ela procura revisar as questões tradicionais, aquelas que ontem eu acho que eu fui um pouco duro na minha crítica em relação ao direito, mas é justamente em função dessas críticas que eu teci ontem, que me parece que é necessário revisar aqui essas categorias tradicionais do direito que, de certo modo, impedem ou estão obnubilando a visão do direito em relação à necessidade de ingressar nessas novas transformações. O segundo projeto é o que a professora Tânia mencionou, a Tânia participa, a Arline também, é uma rede que é liderada pelo professor William Wiseman, que deveria estar aqui no meu lugar hoje, onde justamente nós temos verba da CAPES para analisar a questão dos riscos e também a questão regulatória da nanotecnologia aplicada aos alimentos e aos biocombustíveis. Então, esse é um projeto que começa em 2009 e ele termina no ano que vem. Recentemente, eu aprovei um projeto junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq e também da CAPES, que foi esse das ciências humanas, em que eu pretendo estabelecer, como eu falei ontem um pouco, e amanhã eu vou voltar a esse tema, aquilo que se convencionou chamar os programas de cumprimento, não é? Justamente para que a gente possa prestar uma forma de assessoria para o empresário que trabalha com a nanotecnologia, que está, de certa forma, descoberto do marco regulatório, mas a indústria e o comércio estão, na verdade, já trabalhando com isso. Então, como nós poderíamos trazer os textos legais, os princípios, as decisões judiciais e as outras fontes do direito para que ele pudesse ter uma diretriz ou um norte do que se guiar e o que observar, o que não fazer em relação a esse ambiente nanotecnológico, especialmente para que ele pudesse dar conta aqui dessa questão que eu tenho trabalhado também, do direito à informação, que é um direito nosso, o direito do consumidor, e o dever de informação, que é o dever do fabricante, que é o dever daquele que conhece a informação e que deveria disponibilizá-la dentro daquilo que é possível, para não revelar segredo industrial, enfim, macular o direito da propriedade intelectual e assim por diante, para que o consumidor efetivamente pudesse realizar uma escolha consciente do produto que ele tem à disposição no mercado. Esse outro projeto aqui, na verdade, ele me é muito caro, porque no ano passado eu fui agraciado pelo CNPq com uma bolsa de produtividade em pesquisa, em que eu trabalho um outro tema bastante focado no direito, que é essa teoria do fato jurídico do Ponte de Miranda, não é? Que é um autor muito estudado, especialmente na teoria geral do direito e da teoria geral do direito civil, e depois acompanha a formatação do direito privado como um todo, e me parece que ele trabalha com algumas categorias que foram adequadas para o direito
dito na época, quando ele propôs, que foi na primeira metade do século XX, mas me parece que hoje, na atualidade, estão dando sinais de incapacidade para dar conta do fenômeno jurídico que tem se complexificado, especialmente a partir do ingresso das nanotecnologias e da questão do direito também se preocupar com a questão do risco. E esse é o projeto, então, que o professor Guilherme falou ontem e da qual nós vamos ter reunião na sexta-feira aqui, o professor José Montserrat, que é professor da Fundação Universidade Rio Grande, não é? Ele é o líder desse grupo, e veja que é um aspecto importante, porque apenas em 2011, o CNPq, junto com o MCTI, lançaram o primeiro edital no Brasil para estudar a questão dos efeitos tóxicos que as nanotecnologias pudessem gerar no meio ambiente. Então, na verdade, é um projeto também em rede, que é organizado por várias instituições, não é? De vários estados brasileiros, e que tem justamente o objetivo de examinar essa questão da nanotoxicologia ocupacional e ambiental, e aí também a questão de estabelecer marcos regulatórios e a avaliação de riscos. Então, a primeira parte o professor Guilherme falou ontem para nós, eu vou tentar estabelecer algumas questões que eu tenho investigado sobre esse tema na aula de hoje, e amanhã a gente vai retomar um pouquinho mais. Bom, como ponto de partida e até algumas questões para provocar a vocês, para que a gente possa debater hoje, amanhã e continuar debatendo depois, talvez por meio do e-mail, a primeira pergunta que eu lançaria para nós é a seguinte: a criatividade do ser humano, ela tem limite? Eu acho que essa pergunta eu já fiz em alguns outros espaços, mas me parece que é importante nós refletirmos sobre isso. Quer dizer, tudo aquilo que a técnica viabiliza, tudo aquilo nós temos que fazer necessariamente. Quer dizer, nós precisamos de tanta parafernália tecnológica que nós temos hoje. Quer dizer, eu tenho um celular, daqui a pouco é lançado um novo modelo, e aí aquele meu já não serve mais, porque ele manda mensagem de uma maneira diferente, o novo é mais bonitinho, ele tem mais funcionalidades. Quer dizer, eu tenho efetivamente necessidade de fazer a troca de tudo aquilo que é anunciado no mercado consumidor. Quer dizer, quais são os efeitos que isso provoca em relação ao meio ambiente, em relação à própria saúde do ser humano. Quer dizer, eu preciso efetivamente ter essa ânsia consumista que, na verdade, nós estamos sendo, de certo modo, instigados, muitas vezes pelos meios de comunicação social. Uma outra questão importante, ela tem a ver com essa mesa que nós tivemos hoje pela manhã, no final da manhã, a questão ambiental. Quer dizer, parece que a natureza, ela é nossa inimiga e nós precisamos subjugá-la, nós precisamos, de certo modo, retirar dela tudo aquilo que ela tem e deve nos dar. Será que é essa a lógica mesmo? Então, essa é uma questão também que eu gostaria de discutir depois com vocês. Em relação à natureza, qual é a nossa relação? Quer dizer, do modo como nós estamos nos comportando, do modo como nós estamos lançando a poluição. E eu vi uma placa interessante quando eu estava chegando aqui na USP hoje da manhã, que não existe lixo pequeno. Isso é interessante, eu acho que isso remete a uma reflexão. Então, tanto faz o tamanho da folha que você vai jogar em algum lugar, você está produzindo lixo. E se todo mundo disser, não, isso é só uma pequena pontinha de folha, não vai fazer diferença. Nós vamos provocar o quê? Um aglomerado de pequenas folhas que vai ser um lixo grande. Então, acho bom a gente pensar sobre isso. Uma outra questão também que eu tenho debatido, enfim, nos mais diversos espaços, são as dicotomias que nós ainda estamos habituados e que nós ainda consideramos como algo adequado, como algo que deve ser assim mesmo. Uma das questões que é muito, muito presente, especialmente nos órgãos de fomento, é a divisão entre as ciências humanas e as ciências exatas, as ciências brandas e as ciências duras. Quer dizer, até que modo, até que ponto nós podemos estudar um tema transversal, como a gente tem visto desde ontem pela manhã, que é a nanotecnologia, que vai ter impactos em várias áreas e vários setores, e ainda estudar a nanotecnologia de modo separado, de modo em forma de... mas em forma separada. Isso, compartimentalizada. Obrigado pelo reforço fonoaudiológico. Então, essa é uma questão importante. No direito, ainda se fala muito na questão do direito público e do direito privado. Então, me parece que está mais do que na hora, e isso é um grande desafio, de nós começarmos a estudar e a formar o conhecimento de modo transdisciplinar.
O que lá na Unicinos se fala muito e se discute, está nos documentos, mas eu digo para vocês que na prática isto é extremamente difícil, porque o meu grupo de pesquisa ele tenta fazer um pouco isso, mesclar o pessoal da química, da física, da engenharia, da área da saúde, da filosofia, da sociologia e do direito. É uma confusão quando a gente se reúne, porque de certo modo cada um quer falar da sua área e cada um quer ter razão naqueles conceitos que traz consigo. Então, até que ponto nós efetivamente queremos fazer transdisciplinaridade? Até que ponto nós não estamos, de certo modo, cômodos e acomodados nas nossas disciplinas? Coisa mais interessante é quando você propõe uma reforma curricular. Cada um tem medo de perder a sua disciplina, mas onde é que fica a minha disciplina no novo plano curricular? Então isso é um sinal dos tempos e que nós efetivamente ainda estamos pensando disciplinarmente. Então, uma provocação para nós, como nós poderíamos fazer essa perspectiva. O Eric Drexler, ele esteve na Unicinos em 2008 e esse livro que eu indico ali é o resultado da presença dele na Unicinos. Ele escreveu um artigo e que ele dá um conceito que me parece bem singelo, que a nanotecnologia é algo muito singelo. Ele vai dizer, bem, ela é um conjunto de tecnologias, então acho que já deu assim bastante oportunidade de nós visualizarmos isso desde ontem, que a nanotecnologia ela perpassa um conjunto de áreas, ela perpassa um conjunto de setores, e por isso, na verdade, são tecnologias que vão sendo trabalhadas a partir da nanoescala. Ele, inclusive, diz que é uma dimensão insignificante, né? E aí ele vai colocando detalhes ali do que seria essa dimensão insignificante. Na apresentação de ontem, eu trabalhei o conceito da British Standardization Information, né? Nós temos no Brasil, e até por força do Fórum de Competitividade, foi feita uma opção de trabalhar com o conceito da ISO, né? Não sei se é o melhor conceito, mas foi uma opção conceitual, e esse conceito é trabalhado no Comitê Técnico 229, que vai dizer isso que nós já vimos em imagens e várias vezes repetidas, que é o quê? O que é a nanotecnologia, de certo modo? Então, acho que essa palavra aqui me parece que é interessante, quer dizer, é o controle da matéria, de processos, em uma escala tipicamente, mas não exclusivamente. Então, me parece que uma das vantagens desse conceito é que ele não fecha a definição em 1 ou até 100, quer dizer, ele dá uma flexibilidade, até porque existem estudos hoje dizendo que esses 100 nanômetros não são exatamente uma boa medida para você estabelecer o que seja nanotecnologia ou não. E a segunda parte desse conceito também já, por demais, debatida, mas me parece que a gente sempre tem que bater nessa tecla, porque às vezes eu tenho a impressão que isto é esquecido. Nesta escala, as características físico-químicas são diferentes da escala maior. Então, essa me parece que é uma questão interessante. Inclusive, já que isso aqui é um curso, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, né? Vocês devem ter lido já as histórias em quadrinhos que vocês receberam ontem. Eu acho que esqueceram de dizer que vai ter uma ficha de leitura para fazer, mas estou brincando, bem característica de professor. Mas o que diz aqui, ó? No livrinho sobre a questão da indústria da construção, do universo da construção. Na página 8, tem um exemplo disso que eu estou dizendo. Ali o professor, enfim, está justamente colocando isso, que no nível nanométrico, as propriedades dos materiais podem mudar. E daí, qual é o exemplo que ele dá? Ele coloca assim, bem, no tamanho maior, o material pode ser estável. E no tamanho nano, ele pode ser reativo. No tamanho maior, ele pode ser isolante. No tamanho nano, ele pode ser condutor. Veja que isso não é simplesmente uma diferença conceitual. Para mim, não faz muita diferença isso, porque eu exatamente não sei como isso opera na prática, mas eu imagino que seja uma grande coisa. No tamanho maior, as partículas tendem a ser opacas. No tamanho nano, transparente. Depois, no tamanho maior, seguro. E na escala nano, tóxico. Então, me parece que aí a gente tem uma primeira divisão sobre essas questões, né? Então, um exemplo que me parece bastante paradigmático é o alumínio que está na latinha do refrigerante. Que nós, no almoço, muitos de nós tomamos o refrigerante que
tinha lá o alumínio, não é, guardando o refrigerante. Aquele alumínio na escala nano, ele tende a ser explosivo. Então, essa é uma questão importante, quer dizer, não é simplesmente, então, como dizem, como ontem, um dos mitos que eu apresentei, isso é simplesmente uma questão de tamanho, então é só uma coisa menor. Não, não é bem isso, né? Então, me parece assim, quando eu posso, essa segunda característica eu sempre chamo a atenção, porque me parece que é aí que está o detalhe. A primeira é uma questão efetivamente de tamanho. Mas a segunda característica, ela me parece que ela é mais profunda, ela é mais sofisticada, e é ali que está o problema. É ali que está a grande questão, e é nessa segunda característica que nós podemos efetivamente ter problemas. Se nós formos olhar esse quadro, nós vamos ver tecnologias emergentes para o século XXI. Quer dizer, algumas delas já estão acontecendo, outras estão em implantação, e lá estão os materiais em nanoescala. Então, essa é uma questão significativa, né? Essa é uma questão importante, quer dizer, nós estamos entrando não simplesmente num século novo, mas nós estamos entrando num século em que a possibilidade tecnológica ela está bastante avantajada, ela está bastante alargada. E uma questão, já que hoje nós estamos comemorando o Dia do Professor, aqui, ó, tecnologias avançadas para a educação. Então, nós temos muitos alunos aqui dentro, e nós mesmos somos alunos da vida ainda. Então, um desafio para nós pensarmos, como nós vamos levar essa tecnologia para a sala de aula, para tornar a aula interessante, quando o nosso aluno vem do meio tecnológico, digital, em que ele dá um clique, ele tem tudo ali, e nós ainda queremos usar o quadro, muitas vezes ainda é aquele giz que cai aquele pó, aquela coisa toda. Como é que a gente vai modificar o nosso modo de ser professor? Então, essa é uma questão também, daria uma outra reflexão gigante. Como, e aí no direito, isso é uma questão muito importante, não é? Que tem aquelas, para muitos, eu às vezes acho mesmo, as enfadonhas aulas expositivas, que o aluno dorme, o professor faz altas viagens às suas teorias, e o aluno está lá atrás, nem acompanhou o início da viagem. Quer dizer, e aí essa é uma pergunta, quer dizer, como é que nós vamos transformar aulas expositivas, porque o direito não tem o laboratório, embora ele tenha os acordos, ele tenha também como trazer a vida para dentro da sala de aula, mas como é que nós vamos, e provavelmente as áreas humanas como um todo têm um pouco esse desafio, como nós vamos tornar aulas que são talvez maçantes, mas são necessárias e atrativas. Esse me parece que é uma grande, digamos, uma grande equação, né? Um conteúdo que precisa ser apreendido, precisa ser incorporado pelo aluno, porque muitas vezes é um conteúdo de base para ele poder desenvolver assuntos e temas mais sofisticados. Como nós vamos fazer isso, considerando que nós estamos nessa época de avalanche tecnológica? Então, para quem é professor, é um desafio. Para quem ainda vai ingressar nessa carreira, já começa a se preocupar, porque quem vai ingressar agora, ele já tem que entrar nanotecnológico. Nós ainda temos a desculpa, eu já estou na estrada, eu pelo menos já estou há mais de 20 anos, a Tânia já está há mais tempo do que eu, quer dizer, nós já temos uma pequena desculpa, embora a gente tenha que correr atrás do prejuízo. Mas quem vai entrar na carreira docente agora já tem que entrar com a tecnologia saindo pelos poros. Como fazer isso? Isso é uma outra pergunta para a gente refletir. Eu gosto muito desse modelo porque ele mostra a grandeza do mundo nanotecnológico. Na verdade, aqui a gente tem o desenho dos diversos, digamos assim, subcomitês que integram o Comitê Técnico 229, da onde eu trouxe aquele conceito anteriormente. Então, se nós formos olhar, e depois essa apresentação eu deixo disponibilizada, aí cada um pode olhar cada um dos pontos, nós vamos ver que as nanotecnologias já estão em praticamente todos os setores possíveis e imagináveis que nós temos hoje. Isso me parece que é um grande ponto de interrogação que nós ainda temos que resolver. Mas como já está em todos esses setores, se para muitos ainda é uma ilustre desconhecida. E inclusive para a ciência, né?
Quer dizer, a própria avaliação dos riscos, a metodologia para a avaliação dos riscos, os métodos mais adequados, um inventário sobre o número de nanopartículas que o ser humano já produziu, que nós não temos. Então, às vezes eu tenho a impressão que esta coisa já fugiu do controle. Porque se eu não consigo estabelecer um inventário, dizer, olha, tem tantas nanopartículas que o ser humano já produziu, eu não tenho como fazer isso. E aí eu vejo este mundo de comitês estabelecendo regras. E aí eu falo para o pessoal do direito e para todos os que estão interessados nessa questão da saúde e segurança do trabalhador. Me parece que aqui a gente tem uma fonte normativa. Nós não precisamos, aí eu vou reiterar essa questão, nós não precisamos esperar pelo poder legislativo. Se o Brasil, e o Brasil faz parte da ISO, me parece que essas normas deveriam valer aqui dentro. Não precisaria o poder legislativo dizer alguma coisa. Isto já foi dito. O representante do Brasil, desde que o Fórum de Competitividade passou a ajudar, agora não sei exatamente como está essa questão, acho que deixou de participar de novo. O Brasil, em alguns momentos, graças à participação de alguns colegas do Fórum de Competitividade, ele conseguiu mandar votos quando algum tema estava em votação na ISO. Mas durante muito tempo o Brasil era ausente da ISO. Ele era um membro, mas por falta de alguém que pudesse efetivamente lançar um voto ou lançar uma manifestação oficial, o Brasil simplesmente ele se abstinha de manifestar. Então essa é uma coisa muito séria. Essa é uma questão de política pública. Ou seja, este é um órgão, não é um órgão estatal, embora ele tenha características de órgão estatal, porque ele tem representantes dos estados de um grande conjunto de países, né? E este órgão está criando normas. Então me parece que o Brasil deveria se preocupar com isso. Os empresários, os estudantes, todos aqueles envolvidos com essa tecnologia deveriam olhar esses textos, porque isso são textos normativos. Essa aqui também é uma métrica, né? Acho que ela não foi apresentada ainda, pelo menos eu estava cuidando para ver se a gente podia trazer alguma coisa que não tinha sido mostrada ainda, onde para quem... Eu tenho muita dificuldade, por isso eu preciso enxergar as coisas, acho que o artista também tem essa questão, como ele falou. Quer dizer, nós descemos aqui ó, os decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro, e daqui nós estamos falando hoje. Então nós estamos falando deste fenômeno aqui, de 10, como foi dito, elevado à potência 9 negativa. Então veja que nós estamos descendo a barra métrica bastante, hein? Nós estamos aprofundando o nosso conhecimento. Então essa é uma questão bastante significativa e aquele título eu acho bem interessante, quando o pequeno é realmente pequeno. Quer dizer, então não é simplesmente pelo fato de ser pequeno, mas é pela capacidade que ele tem. Esse estudo aqui, e aí uma sugestão também de leitura, né, acessar a página da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em que existem vários textos eletrônicos sobre nanotecnologia, sobre riscos, algumas preocupações regulatórias, projeções, inclusive esse texto ali, estudo prospectivo, nanotecnologia, ele permite que nós tenhamos uma possibilidade de visualização, como está o Brasil em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a questão científica, a questão da produção, e como estão outros países que entraram na corrida, inclusive a professora Sônia de manhã falou sobre isso, quer dizer, há muito tempo atrás se dizia, olha, isso é para estabelecer um patamar inicial, e agora nós ainda estamos estabelecendo um patamar inicial. Ontem eu falei um pouco sobre isso, me parece que nós vamos ter um preço muito caro para pagar sobre isso, porque os outros países estão desenvolvendo a tecnologia e nós estamos ainda estabelecendo as bases de alguma coisa que parece que não tem fundamento. Então é uma questão realmente preocupante. E nesse estudo da ABDI, nós temos 6 grandes temas que, de certo modo, aglomeram todos aqueles grupos da ISO também, em torno dos quais nós podemos ter hoje as mais variadas aplicações. Então a questão dos materiais, a questão eletrônica, a questão ali das LEDs e toda essa tecnologia visual hoje desenvolvida, a questão da nanobiotecnologia, a interface da vida com a nano, e a questão do nanoambiente. Né? Todas as possibilidades que a nanotecnologia podem trazer em relação ao meio ambiente. Bem,
Aqui tem um exemplo interessante de EPI, porque isso aqui, para a questão da saúde do trabalhador, é uma questão fundamental, considerando que nós não temos ainda equipamentos de proteção individual que sejam adequados para reter as nanopartículas. E aqui a gente já tem um exemplo, veja, que aqui na verdade é um padrão normal, ele tem aqui uma proteção, e veja aqui a proteção imaginada por um EPI diferente, justamente para tentar proteger o corpo do trabalhador e a saúde dele em relação àquilo que ele está manipulando, que pode entrar em contato com o corpo, não é? E provocar danos e provocar doenças, muitas delas incertas, mas como a Grícia falou hoje de manhã, nós também não podemos esperar, e aí é sempre uma postura, esperar um problema, esperar um desastre para atuar. Me parece que a nossa atuação ela tem que ser muito mais de antecipação, de prevenção, de precaução, enfim, como nós vamos chamar isso. Então aqui tem uma imagem que a gente pode ver já o que tem no mercado hoje à disposição. Então, me parece que isso é uma pequena amostra. Algumas dessas coisas já foram mostradas desde ontem, não é? Tecidos que não sujam, não molham, medicamentos, tintas, artigos esportivos. Aqui em cima, para quem tem chulé, essas palmilhas aí que, na verdade, tem uma certa proteção contra a formação do chulé e outras bactérias, então são bem interessantes. Aqui uma outra lista de coisas que a gente tem olhado lá na Unicinos com o meu grupo, várias possibilidades, então alimentos que eu falei ontem, a questão agrícola, válvulas cardíacas, cremes, pomadas, a terapia, películas comestíveis e assim sucessivamente, né? Então essa é uma questão também que a gente já tem no mercado. Esse gráfico aqui, me parece que ele atrai muito, não é? Porque ele significa efetivamente um crescimento no mercado mundial, e é um crescimento gigante, porque veja aqui 0,5 trilhões de dólares em 2009 para 2,5 trilhões de dólares proximamente em 2015, então isso não é pouca coisa, então isso é um mercado efetivamente promissor e é um mercado efetivamente que tende a trazer vantagens econômicas financeiras bastante interessantes. Um exemplo interessante é o ouro, né? E eu não sei, aí especialmente falando para o público feminino, eu não sei se compraram aquele batom que tinha as partículas de ouro, né? Não sei se alguém comprou também, se comprou não precisa dizer, mas se tem em casa dê uma olhadinha, porque olha só, o ouro, ele aparentemente ele é inerte. Ele era considerado inerte, né? Mas, olha só, ele foi contestado por um grupo de cientistas dessa universidade americana e dizendo que a nanopartícula de ouro puro diminui o ritmo do processo de cicatrização, acelera a formação de rugas e inibe o armazenamento da gordura, né? Então, me parece que o efeito é o contrário, então tem que tomar cuidado com esse batom com nanopartículas de ouro, né? Parece que o efeito tende a ser o contrário. Então, essa é uma questão muito séria, né? Me parece que a indústria que produziu isso, acho que não estava muito atenta a essa questão. Bom, o que a gente tem aí? A questão, então, para a gente ter um pouco essa ideia regulatória, a Organização Mundial da Saúde, o que ela diz que é a questão da saúde? Então, isso aqui é uma questão bem interessante. É o estado completo de bem-estar, veja, físico, mental e social. Veja, então não é só a pessoa em si, mas é a pessoa com os outros e os outros com aquela pessoa, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então parece que é um conceito bastante elástico e é um conceito bastante significativo que precisa ser levado em consideração, porque ele passa inclusive pelo próprio bem-estar da pessoa, né? E aí é uma questão significativa em termos do trabalhador. O artigo 200 da Constituição Federal, ele trabalha com a competência do Sistema Único da Saúde, e olha só, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, porque hoje se fala muito em meio ambiente do trabalho, né? Até um tempo atrás, meio ambiente eram árvores, era jardim. Não, hoje meio ambiente é também o ambiente onde nós trabalhamos. É este nosso ambiente aqui, que também deve ter um certo grau de cuidado do empregador, porque ele tem responsabilidade sobre isso, e não é qualquer lei que está dizendo, então não é uma invenção de agora, isso está no artigo 200 da Constituição Federal de 88.
Então, desde 88, quer dizer, aí tem uma preocupação do legislador constituinte de assegurar efetivamente um lugar adequado para a pessoa exercitar o seu trabalho. E aí entra a questão da nanotecnologia. Quer dizer, eu não posso expor o empregado a determinados riscos, e aí depois eu vou chegar naquela cláusula do Sindicato dos Farmacêuticos aqui de São Paulo, eu não posso expor o empregado a determinados riscos sem dizer para ele, ou sem alcançar para ele equipamentos adequados de proteção. Isto é um direito constitucional do trabalhador. Isto não é uma invenção do legislador ordinário. O artigo 7º, veja bem aqui da Constituição, são direitos dos trabalhadores, tanto urbano como rural. Aqui, ó, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, são questões bastante significativas, mas são questões que também a gente viajando por esse país afora e visitando algumas indústrias, e a Arline depois pode dar um depoimento muito melhor, a Grícia também, como isto é negligenciado, né? Como o ambiente de trabalho, o ambiente da indústria brasileira ainda é um ambiente ruim, um ambiente insalubre, é um ambiente perigoso. Então, o que a gente percebe nisso? Uma afronta direta à Constituição. Né? Então, essa é uma questão importante, porque o meio ambiente do trabalho ele vai ser responsável pela saúde e segurança do trabalhador. Né? Então, veja bem, na medida em que nós vamos ampliar o uso da nanotecnologia, nós também, de certo modo, vamos ter que aumentar a preocupação acerca dos riscos com a saúde deste nosso trabalhador. Né? E aí é uma crítica aqui de novo a mim, porque não sei se está bem claro isso aqui, mas essa aqui é uma charge do Angeli, que eu gosto de trabalhar, porque é a figura da justiça, né, para quem não é do direito, o símbolo da justiça é aquela mulher belta e esguia, não é, do alto do seu poder, não é, com a balança e com a espada. Quer dizer, a balança da justiça, a espada, o poder, enfim, toda aquela questão que nós herdamos desde os gregos e desde os romanos. Mas essa charge, o que ela mostra? Depois vocês podem olhar mais de perto. Veja, a coitada aqui, ela já está de olhos vendados, né? Está fraquinha aqui, olha o andador, a balança já está para lá, a espada também. Então é uma charge, claro, é um pouco talvez exagerado, mas é para chamar a atenção mesmo. Quer dizer, o poder judiciário hoje um pouco é isto ali. É moroso, não é? Você faz uma pergunta para o judiciário, ele pode levar mais de 10 anos para dizer, realmente há 10 anos atrás você tinha razão. Né? Ele não deve olhar para quem está pedindo, não interessa quem está pedindo, mas interessa o que ele está pedindo e assim sucessivamente. Então, são várias questões. Talvez a gente tenha que até mexer no símbolo da Nossa Senhora ali para que ela possa realmente trabalhar um pouquinho mais. A questão da Organização Mundial da Saúde, né? Então toda essa preocupação, já tem ali também na página deles, a gente encontra algumas coisas apontando cuidados, algumas recomendações acerca da manipulação dos nanomateriais no ambiente de trabalho, né? E o Brasil faz parte desse grupo de desenvolvimento de orientação, né? Então me parece que é importante a nossa participação, né? Aqui também tem 2 textos, então, além dessa questão da ISO, que eu disse anteriormente, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Esses textos da União Europeia, essa Agência Europeia da Saúde e Segurança do Trabalho, né? Esse texto da NIOSH, aí eu tenho que dar o crédito para a Arline, porque esse texto sempre vem por via da Arline, então é muito bom, né? Eu vou ter que pedir alguns de novo, porque eu acabei perdendo. Mas esses textos, eles são muito interessantes. Então vale a pena vocês entrarem na página desses órgãos internacionais. Eu volto a dizer, não para copiar, mas para a gente ver que já tem indicações, já tem testes, já tem níveis que devem ser observados. Então a gente já não está mais surfando totalmente assim livre no mar aberto. Não, já tem alguns indicativos. Então esses indicativos mínimos devem ser observados na indústria. Então por isso que eu digo, nós precisamos orientar o empresário, nós precisamos fazer programas de cumprimento a partir dessas normas, porque elas já estão dizendo, olha, tal nível é suportável, no nível acima ou nível abaixo já não é mais. Então isso já está estabelecido cientificamente.
Então, isso precisa vir para a ordem do dia de todo aquele que estiver trabalhando com a nanotecnologia. Depois aqui também uma série de questões, né, a supervisão ali do ciclo de vida, que o professor Guilherme falava ontem. O público em geral tem um papel decisório central no quadro de supervisão, então me parece que a questão regulatória ela tem que ser forjada por meio da informação, ela tem que ser forjada pela base, né, para pressionar provavelmente o Estado a regulamentar. A indústria deve assumir a responsabilidade, então essa é uma questão muito importante. Nós temos hoje, por exemplo, o artigo 931 do Código Civil, que entrou em vigor em 2003, que estabelece claramente uma novidade no nosso Código Civil, nosso direito civil, que é o risco do desenvolvimento. Então, há uma parte da doutrina dizendo que esse risco do desenvolvimento é em relação aos defeitos da fabricação. Mas olhando mais de perto e olhando o contexto daquele artigo dentro do Código de Defesa do Consumidor e ouvindo uma outra parte da doutrina que tem se formado, ela vai dizer que não é a questão do defeito. Porque o defeito da fabricação tem uma normativa específica dentro do Código do Consumidor. Na verdade, o artigo 931 do Código Civil está dizendo o seguinte, que o empresário é responsável pelos produtos que ele coloca no mercado. Ponto. Então, isso é uma novidade no caso do nosso direito. Esse artigo não existia no Código anterior. E essa é uma questão preocupante para quem assessora o empresário. Ele tem responsabilidade pelo desenvolvimento da inovação. É evidente que não se deve punir esse empresário porque ele está inovando, mas significa justamente assumir a responsabilidade decorrente daí. Então, essa é uma questão bastante significativa, né? A autoridade de supervisão, né? E uma necessidade imediata de modificar certas leis e regulamentos para enfrentar os desafios da nanobiotecnologia também. Toda essa relação com a vida, a própria questão da lei de biossegurança e assim por diante. Eu tenho anotado e tenho escutado ao longo dessa nossa jornada algumas cadeias de risco na cadeia produtiva. Por exemplo, manuseio, produção, incorporação e a degradação do nanomaterial no ambiente, né, contendo, então, restos de nanoprodutos ou a própria embalagem. Então, isso pode ser um detalhe importante. E aí, nesse sentido, é preocupante, porque nós temos a recém-aprovada lei dos resíduos sólidos, né, que, aliás, é uma questão interessante nessa história em quadrinhos do material de construção, porque hoje já existem alguns materiais de construção que são trabalhados a partir das nanotecnologias, especialmente dos nanotubos de carbono. E aí fica a pergunta, os resíduos sólidos de um prédio em construção, que vai ter alguma inovação de nanotecnologia, vai ser juntado aos resíduos sólidos comuns? Veja que o Poder Legislativo, e aí fazendo de novo a crítica para ele perdeu a oportunidade de colocar alguma menção nessa lei, que é de 2012, em que ele poderia ter colocado alguma questão sobre a ideia das nanopartículas utilizadas na construção. Né? Que, aliás, aí eu recomendo de novo a leitura aqui, deixa eu mostrar para vocês qual é a página, então eu fiz a ficha de leitura, na página 10 e na página 11 da história do universo em construção, da nanotecnologia para a construção, ele justamente está falando dos nanotubos de carbono, e na página 11 ele coloca o seguinte, uma observação, ele está colocando assim, ó, o nanocimento tem muitas vantagens em relação ao cimento comum, como vocês podem ver nesse anúncio aqui do lado. Então, veja, tem um anúncio do nanocimento. E quais são as novidades? Menos poroso, resistência até 3 vezes superior dos materiais comuns e maior resistência mecânica e de flexão. Então, veja, um grupo interessante de diferenças que existem a partir do momento em que nós temos nanotecnologia adicionada no cimento. Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse detalhe e refletir sobre isso. Se isso já está acontecendo, para onde vão os resíduos da construção que tem material nanotecnológico? Considerando que a nossa lei dos resíduos sólidos parou na escala normal, aquilo que existia, não se preocupou com a questão ambiental.
Ali o risco significativo da dispersão aérea, o contato com a pele, mucosas e, por último, a ingestão acidental. Então, aquilo que foi dito ontem de lamber, por exemplo, o creme, o protetor solar. Né? Então, é uma questão significativa. A contaminação ambiental. Então, essa ideia de nós falarmos hoje no meio ambiente equilibrado, no meio ambiente economicamente sustentável, ele vai ter que necessariamente passar por um sistema de gestão e controle ambiental, que nós também temos que aprender a fazer. O que significa isso? O que significa fazer um sistema que possa desenvolver a gestão do risco de novos produtos? Em relação aos trabalhadores, e ali eu incluo os pesquisadores, incluo os alunos da professora aqui, eles estão expostos. Embora eles não sejam trabalhadores diretos, mas todas as pessoas que estão nos laboratórios, elas estão sujeitas a contaminações. E muitas vezes isso passa despercebido. O próprio professor e os próprios operários da linha de produção. Né? O que vai ser do futuro desses operários? Depois tem uma decisão interessante acerca do amianto, uma decisão judicial recente, que me parece que pode ser paradigmática para a gente aprender um pouco mais. Veja aqui, ó, essa questão, o tamanho de uma célula vermelha de sangue e o tamanho das nanopartículas, para a gente fazer de novo a comparação, né? Para visualmente identificar que realmente nós estamos trabalhando com algo muito pequeno e com algo que facilmente pode escapar do controle, né, e ingressar no corpo humano. Então veja, as nanotecnologias e os nanomateriais são inovadores, né, mas de certo modo elas vão ter implicações na saúde, então me parece que nós precisamos investir mais nessa perspectiva da saúde e segurança do trabalhador, e inclusive essa questão da exposição, ela vai crescer na medida em que nós tivermos mais produtos sendo fabricados. Então, como aquele gráfico ali mostra que em 2015 nós vamos ter algo em torno de 2,5 trilhões de dólares, isso significa que as indústrias, a brasileira e a internacional, ainda vai produzir e vai produzir cada vez mais produtos à base de nanotecnologia. Aí esse texto aqui que eu coloco a referência também é da European Agency of Safety and Health at Work. É interessante vocês darem uma olhada, porque eles estabelecem justamente uma perspectiva para 2020. Quais são os cuidados que nós temos que ter com o crescimento da nanotecnologia na indústria. Então, isso me parece que é um texto interessante. É um texto deste ano, então é extremamente atual e está nos dando as últimas diretrizes que essa agência europeia já tem à sua disposição. Então, alguns pontos iniciais para que a gente possa trabalhar com riscos, né? Como nós podemos garantir, então, um meio ambiente de trabalho seguro com os nanomateriais? Essa me parece que é uma pergunta-chave hoje. E essa é uma pergunta, e ontem conversando com a Arline, essa é uma pergunta que nós vamos ter que começar a multiplicar entre os sindicatos. Como? Como nós vamos equacionar o aumento da produção à base de nanotecnologia, mas, por outro lado, também fomentando o incremento da pesquisa e da preocupação com a saúde e a segurança daquele trabalhador que está lá na linha de produção. Será que esse trabalhador também precisará ser capacitado? Porque ele vai estar operando com uma nova tecnologia, ele vai estar operando numa nova escala. Ele também deverá ter, além dos equipamentos individuais de proteção, ele vai ter que ter conhecimento, ele deve saber exatamente, ou pelo menos quase exatamente, do que ele está trabalhando. Então, se percebe claramente algumas lacunas no conhecimento, né, sobre riscos e perigos, o manejo dessas questões, uma informação incompleta ainda sobre a exposição, né? E aí mais perguntas ainda, mas me parece que quando você vai fomentando perguntas, você tende também a encontrar respostas para essas perguntas. Quais são os requisitos, aí tem um errinho, mínimos para a avaliação dos riscos, né? Será necessária uma avaliação completa de saúde ou a gente já pode se contentar com alguns indicativos, com resultados parciais? Então essa também é uma questão importante. E aí me parece que o princípio da precaução, ele é importante nesse momento, né? E aí eu coloco aqui essa questão, a aplicação
no nanodebate, né? Quer dizer, aqui a gente precisa envolver os agentes e os atores envolvidos nessa questão. Então veja que nós estamos, na verdade, por meio da nanotecnologia, das nanotecnologias, operando uma efetiva revolução dentro daquilo que o Thomas Kuhn fala no livro dele. Por quê? Porque nós estamos provocando todas as áreas do conhecimento. E no direito isso é interessante porque nós estamos, de certo modo, tirando o papel do Estado de um exclusivo regulador da matéria, porque nós estamos colocando outros atores que vão ter um papel fundamental na elaboração dessas normativas e desses indicativos para o trabalho com a nanotecnologia. Então, talvez uma abordagem de precaução. E aí, olhando, eu tenho um aluno que está fazendo uma análise das decisões judiciais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, quando ele aplica o princípio da precaução e, às vezes, da prevenção. É interessante que, para os magistrados, isso não está bem claro, porque, às vezes, você olhando o contexto do caso, onde é aplicado um ou outro princípio, se percebe que ele errou na aplicação do princípio. Porque ele descreve uma situação em que o risco está desconhecido e ele determina a aplicação da precaução. Nesse caso já seria prevenção. E às vezes inversamente. Então é uma questão não só conceitual, e isso nós também temos que aprender a fazer. Nós já temos um conceito de precaução e de prevenção. Nós vamos ter precaução quando os riscos são desconhecidos. E nós vamos ter prevenção quando os riscos... Aliás, acho que eu troquei. Nós vamos ter precaução quando os riscos são desconhecidos e a prevenção quando os riscos são conhecidos. Este é o conceito. Mas como é que a gente vai operar isso ali na prática? Então, esse é um novo desafio. Como eu vou agir com precaução na nanotecnologia, se alguns riscos eu já conheço? Seria prevenção? Então, essa é uma discussão que nós temos que fazer também. Muito bem, nós vamos definir o que é prevenção, ou o que é precaução. Agora vamos aplicar a prática. Como é que nós vamos fazer isso? O direito sozinho não vai poder fazer isso. Ele vai precisar do aparato das ciências exatas, que vão ter que dizer, olha, prevenção, no caso concreto, é tomar essas medidas. Precaução, no caso concreto, é tomar outras medidas. Então, me parece que a gente tem aí algumas questões importantes. Né? Medidas preventivas, né? Veja, a comunicação ao longo da cadeia de informação, a avaliação através de pesquisas continuadas, isso é uma questão importante, porque também nós estamos muito habituados a fazer as coisas por ciclos, e quando um ciclo termina, aquilo que eu fazia ali eu não faço mais, porque aí eu começo um novo ciclo. E me parece que com as nanotecnologias, e aquilo que o Guilherme falava ontem, na questão do ciclo de vida do produto, os ciclos não são estanques, mas eles vão se sobrepondo, os ciclos de vida do produto. E na medida em que os ciclos de vida do produto estão se sobrepondo, eu vou ter que ter, na verdade, aquela questão que eu coloquei ali no item 3, pesquisas continuadas. Então, embora eu saiba que numa determinada etapa do ciclo de vida, aquele material é seguro, isso não significa que na próxima etapa do ciclo de vida aquela segurança permaneça. Significa que eu vou ter que continuar com os testes. E isso é uma mudança paradigmática para os setores envolvidos. Isso implica em mais custo. Então é uma questão bastante significativa também. Veja ali, campanhas de informação e treinamento são necessários. Eu tenho defendido, e às vezes eu sou criticado depois por isso, que o fornecedor, o fabricante e o fornecedor também, ele deveria capacitar o consumidor. Ele deveria ensiná-lo a comprar. Ele deveria até dizer, olha, esse produto é perigoso, mas eu estou fazendo testes. Mas aí ninguém vai comprar. Talvez não num primeiro momento, mas se o consumidor ele criar essa confiança naquele produto, naquela marca, nós teríamos uma fidelização do consumidor a longo prazo. Talvez isso também seja uma mudança paradigmática, não termos resultados imediatos, mas resultados a longo prazo. Isso inclusive no processo de compra e venda do produto. Então essa me parece que também é uma questão significativa.
Aqui tem um quadro que eu tenho trabalhado com os meus alunos, e especialmente em sala de aula, porque ele é importante em termos ambientais, mas ele é importante na gestão do risco, em ações de gestão do risco. Quer dizer, o que eu tenho que avaliar quando eu fizer essa perspectiva em relação à saúde e segurança do trabalhador e do ambiente de trabalho? Qual é o tipo de impacto que aquela tecnologia vai provocar e qual é a probabilidade, não é, desse impacto efetivamente acontecer? Então é por aí que eu tenho que fazer os cruzamentos, quer dizer, se o impacto é pequeno e a probabilidade é pequena, bom, riscos aceitáveis. Mas veja que na medida em que eu vou fazendo cruzamentos e eu vou chegando mais nessa parte aqui da figura, aqui inclusive vai ficando mais escuro, significa que eu vou ter que ter perspectivas pontuais e perspectivas bem mais exatas da gestão do risco. Então isso aqui vai se contrapor ao chão de fábrica que é ruim. Então veja quanto movimento ainda precisa ser feito. Para quê? Para que essa gestão do risco possa chegar no chão de fábrica e encontrar um chão de fábrica que esteja adequado para efetivamente desencadear ações de gestão de risco, em que o ser humano esteja protegido. Tem um artigo que eu tinha, né, que é desse professor israelense, o Arem Pérez, e ele faz todo um desenvolvimento bastante interessante. O professor Reginaldo conhece, já falei para ele, porque ele vai cruzar a questão da aplicação do princípio da precaução com uma perspectiva democrática, na medida em que todos os atores envolvidos deveriam participar. Veja, ele vai dizer o seguinte: o princípio da precaução tem uma fluidez normativa, então ele não está fechado num texto, ele é flexível, ele é adaptável, né? Aqui, ó, a natureza programática. Então veja, o princípio se situa entre uma certa possibilidade de adversidade de efeitos ambientais e de saúde, trabalhador, né? E a condução científico-econômica de uma inovação tecnológica. Então, parece que é também, de novo, é mais um ingrediente para eu colocar na minha gestão do risco, né? Além disso, condição do risco, sério ou irreversível. A condição de conhecimento, a incerteza. Tá? A dimensão prescritiva, qual a linha? Quer dizer, é moral, econômica, é científica. Me parece que não deve ser uma decisão nem política e nem algorítmica, nem matemática, né? Então, se nós olharmos, se nós pensarmos sobre aquilo que nós estamos ouvindo desde ontem, as nanotecnologias preenchem esses requisitos. Condição do risco é sério, é irreversível, dependendo do tipo de partícula, né? Em relação a algumas, a incerteza, se elas realmente são ou não seguras, né? E aí nós temos que decidir qual é o tipo de característica que nós vamos dar ao princípio da precaução. Então, a pergunta, qual decisão política que nós vamos desencadear? Veja que não é uma decisão que eu vou tomar, é uma decisão que nós teremos que tomar. Por isso é uma questão democrática, legítima, reflexiva, criativa, olha ali, ó, democrática. Tá? Então, acho que é um momento importante de nós realmente testarmos aquilo que a gente tem chamado Estado Democrático de Direito, que não é só brasileiro, que hoje é uma característica de um grande grupo de estados na globalização, né? O direito à informação me parece fundamental, e ali eu coloco alguns indicativos legais, né, já que a gente precisa do texto da lei, onde no Brasil e fora dele, especialmente da OIT, né, onde nós encontramos, né? E aí as histórias em quadrinhos da Fundacentro me parece que são geniais para isso, quer dizer, você de uma maneira agradável, de uma maneira divertida, você consegue transmitir algumas questões, você consegue chamar a atenção, você consegue colocar isso por setor, embora isso valha para cada um. Então, parece que são um exemplo, e aí é um elogio que eu faço de público a essa iniciativa, que me parece que é extremamente importante, né? Os nanotubos de carbono e o amianto, para eu chegar nesse meu exemplo,
Veja que os nanotubos de carbono, já foi dito várias vezes, que são perigosos, dependendo do tamanho, né? Mas este ano foi publicado um artigo, aqui em janeiro de 2013, por cientistas desse University College of London, não é? Que estão tentando fazer o caminho inverso, estão tentando tirar os efeitos tóxicos, se é assim que se diz, dos nanotubos de carbono. Então, me parece que a gente tem aspectos interessantes, e aí a gente mostra a importância que tem a pesquisa científica hoje, nesse sentido. Né? Para que a gente realmente possa, ali embaixo no último parágrafo, não é? Para que a gente realmente possa ter os efeitos positivos que os nanotubos de carbono podem efetivamente produzir. Né? Então, parece que é uma questão importante. E aqui está a decisão judicial. Veja que ela é deste ano, ela foi aqui 29 de abril de 2003. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou por unanimidade provimento ao agravo de instrumento interposto pela Eternit S.A. e manteve o acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 5ª Região. Por que ele é importante? Olha só, a empresa, essa Eternit, aí tem a ver com amianto, foi condenada a pagar 100 mil por danos morais a funcionário que desenvolveu doença pulmonar em decorrência de inalação de poeira de amianto. E aí no acórdão tem algumas questões importantes. Constata nos autos da ação que a empresa nunca informou ao trabalhador sobre o perigo da inalação do mineral. Tampouco lhe forneceu equipamento de proteção individual. E segundo o relato, mesmo nos momentos de pausa, os trabalhadores descansavam sobre os sacos de amianto. Tá? Por absoluta falta de informação sobre os riscos à saúde. Então isso aqui na verdade são expressões, o que está grifado, são expressões textuais do acórdão. E eles me parece que são paradigmáticos. Por quê? Porque essa relação do amianto, claro, guardadas todas as proporções científicas, elas têm que ser aplicadas às nanotecnologias. E veja que ali diz bem claro, porque ele desenvolveu, na verdade, uma doença pulmonar em decorrência da inalação da poeira, e a empresa nunca informou. Aí é a questão do direito à informação que a gente vem batendo. Aí a importância de quem assessora o empresário dizer para ele, olha, se você fizer alguma coisa diferente na empresa, tem que alertar os funcionários. Ah, mas não tem nada para usar. Mas informa os camaradas, não vai deixar eles deitar em cima para dormir no saco de amianto, como foi ali. Então, me parece que essa é uma cultura também, né, que é importante. Nessa revista aqui, onde tem o artigo do nosso colega Quaresma, ele agora saiu, na revista Filosofia, né, tem um artigo do Alexandre Quaresma, o paradoxo tecnocientífico. Então, é um artigo interessante que faz uma discussão sobre essa questão que nós estamos vivenciando hoje, os desafios científicos e toda aquela preocupação da ciência que, na verdade, não é mais simplesmente uma descrição da natureza para entender como as coisas ocorrem no meio ambiente, como elas podem ser previsíveis. Não, é uma tecnociência no sentido de que é uma intervenção direta na natureza, não é? E todo o conhecimento científico deve gerar um produto. Né? Mas nessa revista também tem um artigo que está de capa aqui, em que se fala da ética empresarial, que é importante. Me parece que essa questão da ética empresarial, que durante muito tempo era uma coisa assim que nos cursos de administração, não, isso não pode, isso não precisa. Hoje não, hoje a gente consegue entrar nos cursos de administração e a gente consegue falar sobre ética empresarial. Por quê? Tem reflexo nisso aí. Então não pode mais simplesmente o empresário, deixa o empregado, depois eu dou uma indenização para ele e ele vai para casa. Não, não é mais assim. É preciso ter responsabilidade. E isso me parece que a gente precisa disseminar entre o empregado, ele tem que exigir isso, mas entre o empresário também. Ele precisa saber que ele precisa ter determinados parâmetros éticos, e ele precisa ter cuidados, ele precisa saber dessa responsabilidade que ele tem em relação ao trabalhador, que às vezes pode custar bem caro. Né? Então essa é uma questão importante. Para ir terminando, aqui acho que amanhã vai ser falado mais sobre isso, o destaque então para essa cláusula 8ª da Convenção Coletiva da Indústria Farmacêutica aqui de São Paulo, que justamente convencionou que
o empregado, né, a CIPA pelo menos, enfim, ali o SMET, tem o direito de saber o quê? Quando, ali ó, a utilização de nanotecnologia no processo industrial. Veja que essa é uma questão interessante, por quê? Porque essa cláusula, ela está em sintonia com aquele acórdão. Então, o que a gente consegue, qual é a, digamos, a vinculação que a gente consegue fazer? O Poder Judiciário está decidindo, naquele sentido da Eternit, deve haver informação do empregado. E veja que essa cláusula está justamente ratificando aquela decisão judicial. Então, ela, na verdade, ela é boa para o empregado, que vai saber, mas ela também é uma proteção para o empresário, para a empresa. Então, me parece que é uma questão por demais importante, né? Aqui um pouco do histórico, né? A própria questão do Comitê Executivo da Política de Desenvolvimento Produtivo, que foi criado o Fórum de Competitividade em 2009, mas ele agora está meio em banho-maria, não sei exatamente para que lado ele vai andar. É uma pena porque era um espaço, se não era um espaço ideal, né, Paulo, mas era um espaço, enfim, pelo menos que a nanotecnologia vinha passando e ela vinha sendo mostrada e agora, não sei, tá meio estranha essa questão em termos brasileiros, porque se gastou dinheiro e cada pesquisador que ia lá gastava o seu dinheiro, né? E, enfim, agora é um trabalho que ficou no meio do caminho, né? Audiência pública no Senado, e aí o Paulo Martins, com razão, né? Criticando essa questão, que desde 2001 existem editais e órgãos governamentais de fomento à pesquisa destinados à área das nanotecnologias, mas praticamente todos os recursos vão para as áreas exatas. E não há uma preocupação em você criar grupos que possam debater os impactos, como a gente está fazendo aqui. Os impactos no meio ambiente, no trabalhador, na saúde do trabalhador, enfim, na própria sociedade como um todo. Então, é uma questão importante, é uma discussão que precisa ser feita, né? Ali também, continuando, então, não se sabe quantos produtos tem no mercado, né? Em 2012 foi criado esse comitê interministerial, que a Sônia falou hoje da manhã também, em que o Ministério do Trabalho ele foi incluído só posteriormente. Então, a gente percebe que no nascimento não tinha, o trabalhador, dá uma máscara para ele que está bom, né? Depois ele foi incluído, né? Em dezembro de 2012, então, foi a primeira audiência pública sobre esse tema, que foi importante. Não foi exatamente a primeira, mas foi aquela que tem uma perspectiva mais concreta. Esse ano, então, nós tivemos o lançamento, finalmente, da iniciativa brasileira de nanotecnologia, né? Que, por enquanto, é uma grande incógnita também. A questão ali do orçamento de 440 milhões, que a Tânia já falou hoje da manhã, né? E essa iniciativa, então, ela visa aproximar a infraestrutura acadêmica e as empresas, né, fortalecendo os laços pesquisa, conhecimento do setor privado, né? Enfim, e aí a grande pergunta é justamente onde está a questão da saúde, né? Deixa eu fechar aqui. Está na hora de parar. Aqui. Né? Então, essa questão das novas tecnologias vão gerar desenvolvimento e não deveriam gerar danos à saúde, então essa equação não está bem resolvida, né? A ideia é de prevenir a ocorrência do dano, preservando a saúde, né, o bem maior do ser humano, componente da sua dignidade, porque a questão da dignidade da pessoa humana, ela é uma espécie de fio vermelho que atravessa toda a nossa Constituição, né? E ela deve estar presente também na questão do meio ambiente do trabalho. Então, é um aspecto fundamental e é um aspecto que está na nossa Constituição, né? Por exemplo, ali eu trabalho muito com essa perspectiva do Hans Jonas, naquele livro dele, Princípio e Responsabilidade. É o meu celular, desculpe. Agora não quer parar. Então, veja ali qual seria esse princípio moral. Atuar de forma que os efeitos de suas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana genuína. Acho que esse é um fio para a gente seguir, né? Uma outra questão também, isso vai gerar uma nova responsabilidade também a partir do Hans Jonas. Então, talvez, se nós estamos em dúvida sobre prevenção ou precaução, vamos eleger o cuidado
talvez podemos trabalhar com o cuidado, reconhecido como um dever por outro ser, cuidado que, dada a ameaça de sua vulnerabilidade, se converte em preocupação, né? Então também aqui a discussão da ética, enfim, não pode ser uma coisa utópica, mas deve ser uma coisa efetivamente de responsabilidade, de cuidado. Já que a gente falou em arte, ali também tem uma pintura de Goya, né, que dá para ser lido de duas maneiras, né? El sueño de la razón produce monstros. Sueño pode ser traduzido tanto por sono como por sonho. Então, para a gente pensar um pouquinho, acho que a gente precisa ficar mais atento, porque olha só, os monstros são por aí, né? E cada um vai fazer aí a interpretação dos monstros que achar mais adequado. Mas é preciso tomar cuidado. E me parece que a espécie humana precisa ser vigilante, né? A espécie humana precisa ser vigilante para aquilo que ela mesma está fazendo para si. Uma sugestão, para quem, uma leitura em inglês, esse é um livro que eu lancei em 2011, não tem uma coisa mais nova para mostrar, que trata justamente dessa interface da nanotecnologia com o direito e com a inovação. É um livro que está à disposição na página da Amazon, então foi uma editora da Alemanha que possibilitou essa publicação em inglês. Então é um trabalho que eu considero bem importante, para mim foi significativo. Ali está o meu e-mail, tá? Críticas, sugestões, textos, imagens, são bem-vindas. Ok, gente? Obrigado pela atenção.